Você está no Duas Saídas, eu sou o Fábio Toledo e neste vídeo a gente vai falar muito sobre a Copa América que está começando agora, para você que está vendo agora nesse momento em que estou subindo, né, o vídeo, seja no YouTube, seja no Spotify. A Copa América começando neste fim de semana, do dia 22 ao dia 31 de agosto, na Nicarágua. E é disso então que eu vou falar. Já deixa o seu like, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, vê aí, né, confere aí, se inscreva, por gentileza. E vamos nessa, vamos falar da Copa América, ou FIBA AmeriCup, como decidiram transformar, né, o nome da tradicional Copa América de basquete, aí no caso no naipe masculino, já que o feminino já teve, né, no mês passado. A competição vai acontecer em Manágua, capital da Nicarágua, no Polideportivo Alexis Arguello, e ao contrário da Copa América feminina, né, que dava vaga pro Mundial, né, para as melhores classificadas, a masculina é um ponto final, digamos assim, né? As equipes se qualificaram para chegar na competição. Só, não tem vaga para Mundial, não tem vaga para Olimpíadas. Para não dizer que não valeu nada, né, para as outras competições, as 12 seleções classificadas para a Copa América estão nas eliminatórias para o Mundial. Além delas, tem mais 4 países, 4 seleções também que ficaram de fora e passaram aí em uma espécie de repescagem, né, para as eliminatórias. Mas isso já é assunto para outro vídeo, um outro mês, quando a gente falar das eliminatórias para o Mundial. Na Copa América, o maior campeão é os Estados Unidos, né, com 7 títulos, mas logo atrás vem o Brasil com 4 conquistas. O problema é que a gente não ganha essa bagaça há 16 anos, ou 5 edições. O último título veio em 2009, né, disputado em Porto Rico, time então do técnico Moncho Monsalve, o espanhol. Na época ainda o Marcelinho Huertas e o Alex Garcia não tinham chegado aos 30 anos, para você ter uma ideia. E os agora quarentões são os únicos a ainda estarem jogando, né, daquele elenco que foi campeão, que tinha ali os irmãos Machado, né, o Marcelinho e o Duda, Olivinha, Giovannone, Leandrinho, Splitter, JP Batista, Anderson Varejão, né, essa toda geração do basquete brasileiro. Mas aí no meio desse caminho, fomos 2 vezes vice-campeões. Perdemos para quem? Sim, para a Argentina, em 2011 em Mar del Plata, com um tal de Luiz Scola fazendo 32 pontos. E na última edição, em 2022, competição disputada em Recife, perdemos por 2 pontinhos, apenas por 75-73. Mas tem um ponto interessante nas disputas recentes da Copa América, né? Porque nas últimas 4 edições tivemos campeões diferentes. Os argentinos venceram em 2011 e em 2022, em cima do Brasil. Mas entre essas 2 conquistas, tivemos aí o México campeão em 2013, disputado na Venezuela. A Venezuela campeã em 2015 na disputa no México, né, teve essa troca. E os Estados Unidos vencendo em 2017, né, na sede compartilhada aí com Uruguai, Colômbia e Argentina, com a final acontecendo em Córdoba, na Argentina. Mas chega de falar do passado, vamos falar agora do presente, né, desta edição, que conta com 12 equipes participantes, divididas em 3 grupos com 4 seleções cada. O grupo A tem Brasil, Estados Unidos, Uruguai e Bahamas. O grupo B, Canadá, Porto Rico, Venezuela e Panamá. E o grupo C, com Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia. Avançam para as quartas de final as 2 melhores seleções de cada grupo, mais os 2 melhores terceiros colocados. Depois vem aí semifinal, disputa pelo terceiro lugar, e a final, que acontece no dia 31 de agosto. Bom, vamos falar então das equipes. Primeiro, vamos falar do Brasil, né? Já que a gente está no grupo A, trazendo também a convocação, né, do técnico Aleksandar Petrovic, com os armadores Iago do Estrela Vermelha, Caio Pacheco do Lema Corunha e Alexei do Flamengo, os alas Vitor Benite do Baloncesto Sevilha, o Léo Mendel do São Pablo Burgos, o Gui Deodato do Flamengo, Reinando Pinheiros e Jorginho do SESI Franca, que também joga de armador. Pivôs, Mãozinha, que vai jogar no Manisa da Turquia, Bruno Caboclo do Apoel Tel Aviv de Israel, Lucas Dias do SESI Franca e o Juan Miranda do Flamengo. Bom, a seleção chega
bem cotada ao título, viu? Não tem ainda, acho que, os nomes de referência que teve na conquista de 16 anos atrás, mas o fato de apostar na continuidade, né, de uma seleção com 7 atletas que estiveram nos Jogos de Paris, conseguiram a classificação também, né, bem celebrada, ganha destaque. Além disso, né, tem jogadores em bons momentos. O Caio Pacheco, por exemplo, que conseguiu um contrato agora para jogar a primeira divisão espanhola, né, fez uma ótima temporada na segunda divisão. O Alexei, né, o melhor brasileiro no último NBB, acompanham aí o Iago na armação, que tem se tornado uma referência, né, da nossa equipe recentemente. Tem o Vitor Benite representando aí os mais experientes, né, e que ainda contribui muito bem para a seleção, tanto que voltou a ser convocado. O Jorginho, né, que como eu falei, é um ala, foi convocado como ala, mas é um armador também, um jogador multitarefas. Tem Caboclo, Mãozinha, Lucas Dias no garrafão, né, um trio bem interessante ali, além de jovens que podem ter espaço aí, como o Reinan, que tem uma característica um pouco diferente aí dos outros alas da seleção, né, um pouco mais carregador de bola, e o Juan Miranda no garrafão, né, um pivô bem interessante e que tem crescido também no cenário nacional, esse no caso. Então é um time com talento, é um time com qualidade que pode se destacar sim, né, em um cenário sem as maiores estrelas dos Estados Unidos, sem as maiores estrelas do Canadá, né, que são as duas principais seleções atualmente, né, no cenário das Américas. O Brasil, né, se coloca bem para essa Copa América. E encara, né, o principal adversário no grupo, os Estados Unidos. Como sempre, né, os Estados Unidos ele não monta a sua seleção, né, de fato, mas ele faz uma versão do que pode mostrar a sua força. É óbvio que não teríamos aí as estrelas da NBA jogando uma Copa América, né, que não tem valor nenhum aí para os Estados Unidos, mas não teremos nem os coadjuvantes também, né? A escolha do técnico Stephen Silas também não foi em buscar jogadores no basquete universitário, que comumente acontece, mas sim trazer os nomes do basquete internacional, né? E também não os principais estadunidenses do basquete internacional, né? Principalmente do basquete europeu. Entre os mais conhecidos aí dessa seleção estadunidense tem Langston Galloway e Jerian Grant, alas que já passaram pela NBA, mas também se destacam, né, nessa seleção. O Javonte Smart, o Jamius Ramsey, que foram aí os principais pontuadores dos Estados Unidos nas eliminatórias. Então tem essa continuidade também. A estratégia é interessante, né? Porque faz uma seleção de jogadores que conhecem o mundo FIBA, né? Como eu falei, estão jogando no basquete europeu principalmente, tem gente jogando na Austrália, mas tem um ponto importante, né? Como boa parte dos estadunidenses que vão para o mundo FIBA chegam para ser decisivos, pontuadores, individuais, né? Trazer essa característica individual para uma equipe, seria possível ter uma seleção mais coletiva, como é a cara do mundo FIBA, com esses atletas? Vamos conferir, né, essa seleção aí da Copa América. Sem falar que tem um desfalque nessa lista do Silas aí, né, que perdeu a oportunidade de convocar Dontrell Bright. Caberia fácil nessa seleção aí para armar e sobrar, né, contra os adversários aqui do cenário das Américas. Sugiro, inclusive, quem sabe, né, na próxima convocação aí do glorioso Silas, uma convocação de gringos que jogam na América Latina mesmo para disputar a Copa América. E seria uma boa seleção, inclusive, né? Fica aí a dica para os Estados Unidos. Dentro do grupo tem também a seleção do Uruguai, que enfrentou o Brasil nas eliminatórias, perdendo as 2 partidas, e teve o azar de cair também num grupo de novo com o Brasil, tendo também os Estados Unidos. Vai tentar, quem sabe, aí garantir uma campanha de melhor terceiro, né, para passar de fase, enfrentando Bahamas, né? Acredito que essa vai ser uma das partidas mais interessantes da primeira fase, além, é claro, de Brasil e Estados Unidos nesse grupo. E a esperança uruguaia fica ali no Bruno Fittipaldo, tendo também o conhecido aqui do Brasil, né, o Nano Parodi, tendo o Joaquim Rodrigues, mas são todos esses aí, né, alas, armadores, falta referências ali no garrafão, né, isso pesa um pouco para a seleção uruguaia. E agora Bahamas, que tá nessa briga aí pela terceira força do grupo, apostando no poder ofensivo do armador Dominic Bridgewater. Tem também, né, o ala Travis Munnings, que foi labrada na segunda onda espanhola, e também com ala pivô Isaiah Mobley. Sim, irmão do Evan Mobley,
do Cleveland Cavaliers, que jogou a D-League, inclusive, o Isaiah Mobley, participação aí também na última Summer League, defendendo o Warriors. Mas enfim, vai ter essa briga aí entre Uruguai e Bahamas no grupo A. Vamos para o grupo B, que tem aí a cabeça de chave a seleção do Canadá. É a segunda melhor seleção das Américas no ranking da FIBA. O país tem 23 atletas na NBA, incluindo o último MVP, né, o Shai Gilgeous-Alexander. É inegável que é uma potência no basquete, com certeza, mas somente 2 jogadores da NBA estarão na Copa América, né, e 2 iniciantes, inclusive, na liga. Os alas Kayshawn George, que defende o Wizards, e o Leonard Miller, jogador do Minnesota Timberwolves. Já a base, né, do time é a mesma, que classificou a equipe nas eliminatórias, com um elenco formado aí, uma boa parte por jogadores que atuam na Europa, né, uma pegada bem parecida com a dos Estados Unidos. Tendo aí, né, como destaque o armador Treybell Haynes, que defende o Zaragoza, o ala Kyle Wiltshire, que defendeu o Veneza na última temporada, e o pivô Mfiodu Kabengele, também com passagem pelo Veneza, né, mas está jogando agora nos Emirados Árabes. É um time interessante, né, para quem sabe brigar por título até, né, nesse cenário da Copa América. Também tá no grupo Porto Rico, uma seleção de tradição na Copa América, que tem 3 títulos da competição, só que o último foi em 1995, ou seja, há 30 anos. Depois ainda foi 3 vezes finalista, perdendo aí as decisões. E sempre quando tem um ano redondo, o pessoal resolve, né, apostar e dar tudo para celebrar, né, as últimas conquistas com um título também, né? E nesse caso encerrar uma fila de 30 anos. E os boricuas vão tentar encerrar essa seca apostando em um grupo experiente, viu? Tem o Jean Clavel, o Ismael Romero, Gary Brown, jogadores muito presentes aí para a seleção porto-riquenha quase sempre. E assim como o Brasil, trazem aí uma base que disputou a última Olimpíada. Além disso, terão aí uma das maiores atrações da competição, é um dos poucos que está na NBA, né? O José Alvarado do New Orleans Pelicans, e que pode dar o tom aí na defesa porto-riquenha, né, que deve brigar ali com os canadenses pela liderança, tendo aí o Grand Theft Alvarado jogando pela seleção boríqua. E correndo por fora nesse grupo, talvez para pegar uma das vagas aí de melhor terceiro, estão os venezuelanos. Venezuela que conta aí com nomes conhecidos aqui, né, da nossa quebrada brasileira, o Davi Cubijan, foi armador do Flamengo, da Unifacisa, o Vindy Graterol, foi pivô do Brasília também, tem também o Cisneros, que sempre aparece na BCLA, mas tem principalmente Johanner Cifontes, jogador que se destacou no pouco tempo que teve no Botafogo, foi fundamental na classificação da Venezuela para essa Copa América e que vai defender a Unifacisa no próximo NBB. Então o torcedor do Jack já pode ficar de olho nessa seleção venezuelana e principalmente nos Cifontes. E por fim, o grupo B conta com o Panamá, que até poderia apimentar o grupo, né? Porque tem jogadores para fazer uma boa mescla, né, entre experientes e uma nova geração. Só que o time convocado ficou um tanto esvaziado. Vai contar com o Trevor Gaskins, nome mais conhecido por aqui, e é comandado também pelo experiente Gonçalo Garcia, de tantos clubes na Argentina, né, além de passagem pelo Flamengo, mas os bons nomes que estão na Europa ficaram de fora, né, da seleção panamenha. Aí então tende a ser o fiel da balança no grupo, né? Quem vencer por Quem vencer por mais vai ter a vantagem ali no desempate. E agora vamos pro grupo C. O grupo da seleção da casa, da Nicarágua, que por serem inclusive dos donos da casa, são os cabeças de chave, e única e exclusivamente por isso, né? Porque é a primeira vez que a seleção nicaragüense disputa a Copa América, não tem tradição na modalidade, inclusive, né? Embora recentemente aí tenha marcado maior presença no cenário internacional, em clubes no caso, né? Com o Real Estelí, que inclusive é de Manágua e sempre disputa a Champions League Américas, né? Aliás, o técnico do Real Estelí é quem comanda a seleção da Nicarágua, o porto-riquenho Davi Rosário, que tem, além dele,
né, representando o Real Estelí, ou que defendeu o Real Estelí na última BCLA, pelo menos 3 jogadores importantes. O Josmel Martínez, o Francisco Gart e principalmente o Jared Ruiz, que é um ala de 32 anos, né, um nome rodado no basquete da América Central, do Caribe, mas a esperança da equipe aí, né, cai num jovem nome, o ala pivô Norchad Omier, de 23 anos, que teve temporadas sólidas na NCAA nos últimos anos, não foi draftado nesta última edição do draft da NBA, mas disputou a Summer League pelo Cleveland. É a segunda vez que eu cito o Cleveland, não é clubismo, tá? Mas tá aparecendo, né? E o grupo tem aí seleções tradicionais, viu? Mas a Nicarágua pode surpreender, né, algumas das equipes aí, abocanhar uma vitória, né, que pode colocá-la na próxima fase, né, ainda mais com a presença da torcida. Por falar em tradição, a Argentina também está nesse grupo, né, os atuais campeões, né, chegam para essa edição sem a sua força máxima. Estão fora, por exemplo, Facundo Campazzo, Nicola Provítola, Luca Vildossa, Gabriel Deck, né, os principais nomes, os jogadores titulares, para dizer assim, dessa seleção. Mas ainda assim estamos falando de uma seleção com tradição, né, com uma escola e principalmente com um grupo interessante, né, comandado pelo técnico Pablo Prigioni. Um pouco mais jovem, né, mas com rodagem no basquete europeu, né, principalmente na Espanha, como é o caso do Nicolás Brussino, que está jogando aí no Gran Canaria. Tem o José Vildossa, ex-Flamengo, e o Juan Fernandes, que joga no Girona. Tem também o Juani Marcos, vale lembrar esse nome também, que estava no Girona e foi contratado para defender o Barcelona agora nessa temporada. Enfim, tem uma nova geração aí promissora, entre os quais também o Alex Negrete, né, recente contratação do Flamengo. Assim, é sempre um desafio, né, desenvolver numa competição de tiro curto. A Argentina sabe disso, tanto que teve uma pré-temporada mais longa aí com amistosos e tudo mais. Mas quem sabe, né, a Albiceleste não cresce ao longo da Copa América. Só que aí o caminho também da Argentina não vai ser fácil, né? Porque além da Nicarágua, né, que eu falei que busca surpreender, tem a República Dominicana no seu grupo. E no comando dos dominicanos tá um conhecido dos argentinos, viu? Néstor Che Garcia, argentino campeão da Copa América com a Venezuela em 2015. É claro que a seleção conta com veteranos muito conhecidos do cenário da FIBA Américas, né? No caso, Eloy Vargas, Gelvis Solano, tem também o Andrés Feliz, atleta do Real Madrid, mas tem também uma nova geração bem interessante de dominicanos, entre os quais o David Jones Garcia, que joga na D-League, e principalmente Jean Monteiro. Não vamos confundir com o Luiz Monteiro, que jogou pelo Minas, que também é dominicano, né? Jogou no Minas no último NBB, né? Esse ficou fora. Mas o Jean Monteiro, que tem 22 anos, é o atual tricampeão do prêmio de melhor jogador jovem da Liga Espanhola, jogando inclusive por 3 equipes diferentes, Betis, Andorra e na última temporada o Valência, sendo eleito também para a seleção ideal, né, para a equipe ideal da Liga Espanhola. Então é um baita time para ficar de olho nessa Copa América, que pode, quem sabe, até terminar na primeira colocação desse grupo, desbancando argentinos, desbancando nicaragüenses. E nisso tudo, quem fica sobrando é a Colômbia, né? Que até tem jogadores interessantes, né? Tem um ala Michael Wright, que já jogou na Liga Mexicana, jogou na Liga Argentina, Champions League Américas. Tem o armador Hansel Atencia, que tem passagens também pelo basquete espanhol. E principalmente o Brian Angola, é um ala que disputou a D-League, mas recentemente aí já jogou na Sérvia, Turquia, jogou na Grécia, Israel, né? E estava mais recentemente no Gran Canaria. E até pela rodagem que teve, né? Todos esses times, tem muita experiência. Mas é uma chave pesada, né? Vai ter um jogo decisivo contra a Nicarágua, pensando na classificação, mas de fato é um grupo bem complicado, né? A Colômbia vai ter que estar no seu melhor dia, seus melhores dias, na verdade, para ter sucesso. Enfim, uma Copa América um pouco esvaziada em algum sentido, mas que tende a ser interessante para a gente ver algumas atrações aí, né? Como citei, os dominicanos vindo bem, a seleção canadense com
dos poucos nomes aí presentes que vêm da NBA e vão estar aí nessa seleção. Os Estados Unidos com um time alternativo lá da Europa principalmente. E o nosso Brasil! Será que o Brasil reconquista a Copa América? A gente pode gritar que o Brasil é pentacampeão da Copa América? Só saberemos no dia 31 de agosto. Ou se o Brasil cair antes, né? Vai ser um pouco antes. Mas a Copa América tá começando e a gente vai curtir demais. E é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê em mais um vídeo. Claro, também, né? Um vídeo final com o balanço da competição na próxima semana. Forte abraço. Falou!